Os anos 80 nos deram ícones de bilheteria, De Volta para o Futuro e O Clube dos Cinco. Mas para cada sucesso, havia filmes notáveis que ficaram para trás, joias esquecidas que ousaram ser distintos, emocionalmente cruas, visuais ousados, narrativamente estranhos. Não são os filmes dos 80, são lendas perdidas. Vamos redescobrir aqueles que merecem o seu momento. Uma vez após a outra, 1980. Antes que a viagem no tempo se tornasse formulaico, tempo após tempo, reimaginado com uma aura sombria e um toque de horror, o próprio H.G. Wells torna-se um detetive viajante do tempo, perseguindo Jack, o Estripador, de Londres, vitoriana, a São Francisco de 1979. É um thriller de gato e rato, com fantasia histórica, com Malcolm McDowell como idealista gentil e David Warner imprimindo frieza como o Reaper. O que torna este filme marcante é o núcleo emocional. Wells não caça apenas o mal. Ele percebe quão terrível o futuro pode ser. São Francisco não é utópica. É carregada pela violência que ele pensava que a ciência curaria um dia. E entre o cinismo, ele encontra amor em uma atuação muito terna de Mary Steenburgen e Meyer, que dirigiu Star Trek II. A direção é paciente, confiante e elegante, sem exagerar o gênero. É um filme emocionante, romântico e bem perturbadoramente oportuno. Ainda hoje, Time After Time merece reconhecimento de fato por mesclar ficção científica, suspense e comentário social antes de ficar na moda e por provar que os monstros mais assustadores são os que trazemos através do tempo. 2. Meu Guarda-Costas, 1980. Nem todos os filmes de ensino médio dos anos 80 eram sobre baile, rainhas e atletas. Meu Guarda-Costas contou uma história mais contida e mais corajosa. Clifford Pitt, um novo aluno solitário em uma escola de Chicago, torna-se o alvo de um valentão implacável. Desesperado, ele contrata o gigante excluído da escola, Rick Linderman, para protegê-lo. Mas o que começa como guarda-costas vira algo raro. Estudo sobre amizade, luto e redenção. Rick não é apenas guarda-costas musculoso. É um jovem, assombrado. Dizem que matou o irmão. Clifford é desajeitado, mas humano. O vínculo entre eles desvenda o mito da virilidade, mostrando que a força real costuma estar na fragilidade. Ao contrário das comédias teen da Glossier, Meu Guarda-Costas é fundamentado na sinceridade. Ele trata seus personagens, até os valentões, com nuances. A cidade parece real, a dor parece real, e as pequenas vitórias parecem enormes pela profundidade emocional. As primeiras atuações de Adam Baldwin e Matt Dillon, e sua recusa em glamourizar a violência ou crueldade no ensino médio. Este filme deve ser lembrado como uma das histórias de amadurecimento mais honestas da época. Cutter's Way, 1981. Você talvez não tenha ouvido Cutter's Way. E isso é uma tragédia. Este neo-noir esquecido está mergulhado na paranoia pós-Vietnã e na podridão moral. Jeff Bridges interpreta um vendedor de iates. Seu amigo Cutter é veterano alcoólico, perdeu um olho e uma perna, e vê a esperança desaparecer quando testemunham um assassinato. Cutter acredita que um magnata local é o culpado. Mas será real ou apenas outro? Delírio etílico? O modo de Cutter é suspense, estudo de personagem e clima. A atuação de John Hurt como Cutter é explosiva, divertida e trágica. Está sempre à beira do abismo. Bridges, contido e cético, é o contraponto perfeito em Santa Bárbara, banhada pelo sol, que soa decadente sob a superfície. Filme desfaz o sonho americano a cada cena. É sobre homens perdidos no tempo, devastados pela guerra, sem rumo, raivosos, buscando propósito em um país que já seguiu adiante. Críticos o amaram. Audiências sentiram falta dele. Essa injustiça mesmo. Cutter's Way merece reconhecimento por ousadia. Veja Trauma, Corrupção e Amizade. Pode ser o melhor filme dos anos 80 que você nunca viu, Luca. 1981. Antes dos deepfakes. Antes dos influenciadores CGI, havia Looker. O thriller pouco visto de Michael Crichton previu um futuro obcecado pela mídia. Agora estamos vivendo na própria trama. Um cirurgião plástico percebe que os modelos de alto nível, com quem ele já trabalhou, estão morrendo. Ele revela um complô de publicidade que usa tecnologia para digitalizar o controle e substituir humanos. Albert Finney interpreta um de seus papéis estranhos num mundo onde a beleza é dado e a realidade opcional. Susan Dey
interpreta uma das modelos capturadas na teia de conspiração midiática anos à frente. O filme ainda apresenta o primeiro uso de CGI, figuras humanas cruas pelos padrões de hoje, mas é extremamente inovador. Além disso, é uma sátira afiada sobre consumo, TV, hipnose e vigilância. Capitalismo. Looker não conectou com o público em geral, talvez por soar estranho ou cínico, mas assista de novo. Agora, na era dos filtros e dos influenciadores de IA, você perceberá que Crichton não estava escrevendo ficção científica. Ele estava emitindo um aviso. Um aviso. Ignoramos 5. O Último Americano Virgem, 1982. À primeira vista, O Último Americano Virgem parece apenas mais uma comédia de adolescentes sobre sexo, com trilhas sonoras altas dos rapazes que entregam pizzas, mal-entendidos ridículos, mas, na metade do filme, ele faz algo que ninguém espera. Isso fica de partir o coração. Tão real. O filme acompanha Gary, um jovem desastrado, em busca do amor nos lugares errados. Ele se apaixona por Karen, mas o melhor amigo dele também se apaixona por ela. O que se desenrola é uma história de traição, solidão e emoção juvenil crua. O desfecho, um dos mais angustiantes da história dos filmes para jovens. Não é apenas comédia, é tragédia. Vestindo um macacão neon, os personagens parecem adolescentes de verdade. Egoístas, confusos, hormonais e profundamente feridos. Diretor Boaz Davidson baseou-se em sua juventude e em seus shows. O filme é cru, honesto, cheio de emoção. Nos 80, o desamor. O público esperava uma comédia no estilo Porky's. Receberam um golpe. O Último Americano Virgem merece mérito por subverter seu gênero. Contou a verdade quando todos vendiam fantasia que tornava-o inesquecível. 6. Liquid Sky, 1982. Isso não é apenas um filme, é uma alucinação prensada no celuloide. Liquid Sky é o que acontece quando a cena de arte pós-punk do centro de Nova York colide com uma invasão alienígena. Um OVNI, do tamanho de um prato de jantar, pousa sobre um apartamento em Manhattan, alimentando-se das endorfinas liberadas durante o sexo e os efeitos da heroína. Enquanto isso, a modelo andrógina Margaret luta contra o vício dos predadores e contra sua psique fragmentada. Os visuais são abrasivos, maquiagem neon, moda plástica, iluminação brutal. Som vibra com sintetizadores sinistros e pulsos alienígenas. Annie Carlisle atua papéis masculinos e femininos, explorando gênero, fama e aniquilação. De certa forma, nenhum filme comercial ousou nos anos 80. Este filme foi feito com poucos recursos. Ainda assim, pulsa com fúria artística. A crítica ficou dividida. Alguns o chamaram de incompreensível, outros, visionário. Mas uma coisa é certa: Liquid Sky é uma experiência singular. Não imita, contagia. Um mundo de ficção científica elegante, este filme é áspero, extremamente perigoso. Isso merece um renascer, não apenas por sua imaginação selvagem, mas por prever um futuro em que o vício, a alienação e a identidade artificial se fundem em uma única verdade perturbadora. Verdade 7. Herói Local, 1983. Onde a maioria dos filmes dos anos 80 se movem rápido. O herói local ousa ir devagar. Um executivo americano de petróleo é enviado a uma vila escocesa adormecida para comprar as terras para uma refinaria. Ele chega pronto para conquistar. Mas quanto mais fica, mais a vila e seu silêncio o dominam. A magia o conquista. É uma sátira suave, sem vilões, apenas personagens. Os moradores são peculiares, não caricatos. Eles fingem resistir ao acordo de petróleo, mas secretamente querem ficar ricos. O executivo, interpretado por Peter Higgett, começa a despir a armadura corporativa. Ele olha bem as estrelas. Ele anda descalço na areia. O acordo está fechado. Ele percebe que perdeu algo que nem sabia ter. O diretor Bill Forsyth tece humor, melancolia e encanto mesmo em cada quadro. A cinematografia captura costas rochosas e o crepúsculo enevoado, com graça pictórica. A trilha de Mark Knopfler brilha, nostálgica e comovente, unindo tudo. O herói local não é ruidoso, não grita para ser lembrado, mas num mundo obcecado por velocidade, ele é quieto. O encanto é mais radical do que nunca. Merece reconhecimento, pois o progresso nem sempre é para frente. Às vezes, é um retorno a algo menor, mais suave e mais humano. The Keep, 1983. Havia nazistas, mal antigo, névoa sobrenatural e trilha sonora do Tangerine Dream.
Foi dirigido por Michael Mann, e a Torre do Castelo foi soterrada pela ambição também. Este horror fantástico da Segunda Guerra Mundial é uma das falhas mais fascinantes da década 80. Um grupo de nazistas ocupa a fortaleza na Romênia, mas as paredes escondem mais do que pedras. Prendem uma entidade demoníaca. Conforme os soldados caem, surge uma figura, um guerreiro eterno para conter a escuridão. Visualmente, a fortaleza é deslumbrante. Cruzes que brilham na neblina, lógica de sonho surreal. Mas o estúdio encurtou a duração para 90 minutos, deixando furos e confusão. Em seu rastro, Mann repudiou. Os críticos de cinema o recusaram. Ainda assim, sob o caos, há algo hipnótico que prende a mente. Scott Glenn, Ian McKellen e Gabriel Byrne atuam com total seriedade. Conferindo ao conto mítico um peso tão trágico, a trilha sonora real de Tangerine Dream é uma sinfonia muito sombria de ruína. The Keep merece crédito, não como filme perfeito, mas como golpe ousado em direção a algo maior. Poucos filmes de terror ousam ser poéticos, abstratos, grandiosos. É uma febre, sonho de guerra e mitologia que não morre ainda. E talvez esse seja o ponto. Nono Testamento, 1983. Não há explosões, nem nuvens de cogumelos, nem generais berrando ao telefone. E ainda assim, Testamento é um dos filmes de guerra nuclear mais aterrorizantes já feitos. A história começa num dia calmo, em um subúrbio da Califórnia, seguido por um boletim de notícias com lampejos e silêncio. As bombas caem fora da tela e ficamos apenas com as consequências. Jane Alexander interpreta uma mãe que luta para manter a família, num mundo que morre ao redor. A energia falha, a comida desaparece, crianças adoecem, vizinhos enterram vizinhos. Não há trilha para mexer emoções. Realidade fria e brutal. Threads significavam Grã-Bretanha. Testamento significava América. Um espelho diante de nossas vidas de conforto pergunta o que restaria se a civilização evaporasse. A atuação de Jane Alexander rendeu-lhe indicação ao Oscar. Não é dramática, é realmente honesta e inesquecível. O filme foi mal promovido, talvez tenha parecido real. Testament merece reconhecimento como apocalipse humano. Um apocalipse humano que não desvia o olhar, não vacila. Sobrevivência é mais que ficar vivo. Está mantendo o sentido. 10. O Irmão de Outro Planeta, 1984. E se um alienígena aterrissasse em Harlem? Não para conquistar a Terra, mas para se esconder. Essa é a premissa discretamente radical do filme. O Irmão de Outro Planeta. Uma joia de baixo orçamento de ficção científica dirigido por John Sayles. O alienígena, negro, mudo e descalço, mistura-se a um humano. Interpretado com sensibilidade por Joe Morton. Ele observa o mundo com olhos abertos e curiosidade gentil. Ele conserta máquinas com toque. Ele vê pobres lutarem, poderosos abusarem. Sistemas falham. Ele não pronuncia uma palavra, perseguido por 2 homens brancos. O filme inverte o gênero de invasão. O forasteiro não é a ameaça. Ele é apenas a testemunha. Através de seus olhos, vemos diante de nós uma sociedade já profundamente alienada, amplamente dividida e seriamente quebrada. É uma mistura rara de ficção científica, comentário social e humor caloroso. Não prega. Escuta. E ao ouvir, diz tudo o que importa. O Irmão de Outro Planeta merece reconhecimento por provar que a ficção científica não precisa de lasers ou explosões. Ele precisa de empatia, de perspectiva e, às vezes, precisa de um estranho silencioso para nos mostrar quem realmente somos. No Rap-O-Man, de 1984, nenhum filme dos anos 80 capturou a angústia, fúria punk e absurdo existencial da juventude. Tal como Rap-O-Man, Emílio Esteves estrela Otto, um jovem desiludido que entra no mundo estranho da apreensão de veículos e num porta-malas que guarda algo radioativo e alienígena. O que se desenrola é em parte ficção científica, em parte sátira e em parte sonho febril de punk rock. O filme satiriza tudo: capitalismo, autoridade, subúrbios e até a própria indústria do cinema. Carros somem no ar, pregadores da TV gritam, agentes do governo perseguem sombras. Otto só quer entender qualquer coisa. Mas quanto mais ele aprende, mais estranho fica o que é escrito e dirigido pelo ex-Rap-O-Man, Alex Cox. Este filme é construído a partir dos ossos da desilusão da era Reagan. A trilha sonora, com Iggy Pop, Black Flag e Suicidal Tendencies,
É cápsula do tempo do punk dos anos 80. Mas seus temas permanecem atemporais. Desconfiança nos sistemas, fome de sentido e o surrealismo absurdo da vida moderna. Repoman não é apenas estranho, é profeticamente estranho. Muito antes de existirem filmes cult-irônicos, este aqui ergueu o dedo do meio para o mundo e desafiou você a rir, pensar ou sair daqui confuso. Merece reconhecimento por mostrar que a rebelião não precisa de polimento. Ela precisa de propósito. 12. Streets of Fire, 1984. Não é exatamente um musical, não é exatamente um faroeste, não é exatamente ficção científica, mas Streets of Fire é todas essas coisas e mais. Uma fábula de rock and roll, ambientada numa cidade neon onde o tempo parece parar. Quando uma cantora de rock é sequestrada por uma gangue de motoqueiros, liderada por Willem Dafoe, seu ex-soldado amante volta para resgatá-la. O que vem a seguir é uma mistura de armas, guitarras, lutas e desilusão, com música pulsante e chuva. Ruas que parecem sair de um gibi. Sob a direção do cineasta Walter Hill. O filme falhou na estreia. O público não soube bem o que pensar, mas com o passar dos anos tornou-se um fenômeno de culto. Os visuais são ousados, a canção é marcante e o tom é puro swagger operático dos 80. Streets of Fire merece reconhecimento por sua ousadia de gênero, fusão de estilos. Não pede desculpas por ser demais, celebra isso. É uma mixtape cinemática de rebelião, romance e rock, esperando que seja redescoberta por uma geração que enfim entende o que tentava fazer. 13. Ladyhawke, de 1985. Em uma era anterior à CGI, castelos e universos de fantasia dominavam as bilheterias. Escritório de Ladyhawke. Ladyhawke ousou contar uma história de amor trágico em tom medieval, com magia para torná-la atemporal. Rutger Hauer interpreta Etienne Navarre, uma noite amaldiçoada que o transforma em lobo. Michelle Pfeiffer é Isabel, sua amada, amaldiçoada para ser falcão de dia. Eles ficam sempre próximos, mas nunca juntos. No meio, surge um ladrão astuto que se torna o elo improvável da redenção deles. A história parece um conto de fadas sombrio, com catedrais góticas, florestas enevoadas e temas de lealdade, vingança e amor eterno. A trilha de sintetizador, ao estilo de Alan Parsons, é ousada de fato, mas confere ao filme um ritmo estranho e inesquecível. O diretor Richard Donner cria uma fantasia sem igual. Não há elfos nem magos, apenas dor, anseio e mito na pele mortal. Ladyhawke merece reconhecimento por sua originalidade, de fato. Seu romance comovente e sua firme disposição de mesclar diversos gêneros e estilos. Num cenário hoje lotado de fantasia, o filme ainda parece um sopro de ar encantado, solitário, poético e feroz. Sobre They Turk e Seas Used Sex and Beer, de 1985. Você nunca ouviu falar de Turk 182, e por isso ele merece atenção. Este drama de azarão conta a vida de Jimmy Lynch, um jovem indignado com a cidade que trata mal seu irmão bombeiro, que ficou ferido fora de serviço e teve a indenização negada. Sem recursos, Jimmy sai às ruas, marcando propriedades da cidade com a frase Turk 182 e vira símbolo de luta. O que começa como grafite cresce para um movimento, deixando a polícia confusa, irritando políticos e cativando a imaginação de uma cidade que quer justiça. Timothy Hutton traz paixão ao papel de Jimmy, equilibrando idealismo e frustração. O filme mescla comédia, drama, mas é sobre uma voz que faz barulho em um mundo que não quer ouvir. É um filme sobre protestos antes de campanhas virais e hashtags. É sobre dizer a verdade ao poder com spray, tinta e coragem. Turk 182 merece reconhecimento pelo espírito popular. É o núcleo emocional e a mensagem de que até o menor ato de desobediência pode iniciar algo ainda maior do que apenas uma pessoa, quando ninguém mais luta pelo que é certo. 15 problemas na mente. Em 1985, Seattle torna-se num cenário no ar, sonho sombrio ainda. Um pedaço perdido do cinema policial estilizado de Alan Rudolph. Não é o nosso Seattle. É Rain City, uma cidade fictícia, envolta em névoa, com jazz e melancolia. Chris Christopherson atua como Hawk, um ex-policial cansado, recém-saído da prisão, tentando evitar encrencas. Em um mundo onde problemas seguem como uma sombra, ele encontra um casal jovem, ingênuo e falido, arrastado para o submundo criminoso da cidade.
Rock torna-se protetor relutante enquanto luta com seu passado, e a enigmática femme fatale que o assombra. Visualmente, Trouble in Mind é pura atmosfera. Reflexos de neon, vielas encharcadas pela chuva e lounges fumegantes giram em torno de pensamentos filosóficos e tropos de drama policial. Casablanca se perdeu numa viela de Blade Runner. O filme não foi sucesso. Era estranho, lento, diferente, mas é por isso que importa agora. Problemas da mente merecem reconhecimento como peça atmosférica. Noir, que troca armas por olhares e perseguições por fumaça de cigarro. Se quiser desaparecer em outro mundo por 111 minutos, esta joia esquecida vai te levar lá. 16. O Projeto Manhattan, em 1986. E se um projeto da Feira de Ciências do colégio pudesse montar uma bomba atômica? Essa é a premissa por trás do Projeto Manhattan, um filme que mistura a paranoia da Guerra Fria com rebeldia jovem. Paul, um estudante brilhante, descobre que o namorado da mãe dele opera secretamente um laboratório de armas nucleares escondido à vista de todos. Em um lance audaz e genial, Paul rouba plutônio e monta a bomba. Não para usá-lo, mas para provar que é possível fazê-lo, expondo o perigo do segredo do governo. Mas quando as autoridades descobrem, a linha entre denunciante e terrorista confunde-se. Não é comédia juvenil. É um thriller afiado e tenso, com riscos reais no mundo. O diálogo é esperto, o ritmo é implacável e as perguntas sobre moralidade, segredo e idealismo juvenil permanecem tão potentes hoje quanto eram então. O Projeto Manhattan merece reconhecimento por mostrar que filmes de adolescentes podem ir além de clichês. Ele ousou perguntar o que acontece quando um garoto esperto decide abalar o mundo e o mundo o leva a sério. River's Edge, 1986, quando um adolescente mata a namorada dele e mostra o corpo aos amigos, eles não gritam, não fogem, não fazem nada. River's Edge é um retrato arrepiante de insensibilidade emocional. Uma geração tão desconectada, tão perdida, que nem ao morrer conseguem reagir. Keanu Reeves, Crispin Glover e Ione Skye lideram um grupo de jovens de olhos vazios, presos numa cidade sem rumo. A atuação de Glover é inesquecível, intensa, filosófica e quebrada. Dennis Hopper surge como eremita dopado, que guarda uma boneca sexual para a companhia. Não é mistério de assassinato, nem justiça, é apatia. O horror dos jovens que viram demais, sentiram pouco, e não restam palavras para o luto também. Filmado em tons contidos, silêncio austero. A margem do rio não treme. Isso obriga você a entender que o inimigo não é a violência, é a indiferença. A margem do rio merece reconhecimento, pois viu o vazio emocional da juventude moderna antes de virar moda. Não é um filme fácil, mas é essencial. 18. Alguém para me vigiar. 1987. Ridley Scott é mais conhecido por Alien e Blade Runner, mas nesse intervalo ele fez Someone to Watch Over Me, um thriller romântico que brilha com estilo, tensão e perigo emocional. Tom Berenger interpreta um policial da classe operária de Nova York, designado para proteger uma socialite rica após ela testemunhar um assassinato. É casado. Ela é vulnerável. À medida que o caso avança, eles caem em um adultério que arrisca mais do que corações partidos. O que distingue este filme é a atmosfera. Scott pinta Nova York como noir moderno. Ruas molhadas, escadas sombreadas, jazz suave filtrando pela penumbra urbana. O romance é lento, adulto e moralmente turvo. O risco parece externo e interno ao mesmo tempo. Não foi um blockbuster, talvez porque não coubesse em uma caixa bem definida. 2 tons. Romântico para os fãs de ação e tenso para os amantes do romance. Mas é nesse espaço de meio termo que o filme prospera, realmente. Quem Cuida de Mim merece crédito por ser adulto, thriller, exuberante, trágico e sedutor. É uma joia de Ridley Scott, escondida à vista de todos. 19ª, Miracle Mile, 1988. O que você faria se descobrisse que o mundo está por acabar e restassem apenas 70 minutos de vida? Miracle Mile responde a essa pergunta em tempo real, com suspense comovente. Anthony Edwards estrela como um homem que, acidentalmente, intercepta uma ligação destinada a um funcionário do governo. A guerra nuclear é iminente. Ele corre por Los Angeles, tentando achar a mulher de quem acabou de se apaixonar, e talvez escapar da explosão. O que vem é pânico,
caos brutal e beleza. A cidade transforma-se num campo de boatos, motins e esperança desesperada. Pessoas fazem escolhas impossíveis. O amor torna-se tanto fardo quanto um farol. Diretor Steve Deja Nodcrafts. Trilha sonora assombrosa e atmosfera de relógio implacável. O final, sem spoilers, é poético, devastador e inesquecível. Miracle Mile bombou nas bilheterias, mas seu culto de fãs cresceu de forma constante em uma era de doom-scrolling e crise diária. Sua mensagem parece ainda mais relevante. O tempo é curto. O que você fará com ele? Miracle Mile merece reconhecimento como uma obra-prima perdida de suspense, em tempo real e amor apocalíptico. Vancecro Dead Hit, 1988. O que acontece quando uma comédia de parceria entre policiais encontra o horror zumbi? Você tem Dead Hit. Trata-se de um mashup de gêneros tão selvagem que parece improvável funcionar. E, de alguma forma, funciona. Detetives Roger Mortis e Doug Bigelow estão investigando uma sequência de crimes extremamente bizarros. A virada, The Twist, é que os ladrões estão mortos. Corpos reanimados voltam à ação, enviados por um laboratório misterioso que está experimentando com a imortalidade. Quando o Mortis é morto e trazido de volta, começa a corrida para resolver o mistério antes que seu corpo reanimado se deteriore de vez. Sim, é ridículo. Sim, é hilário e cheio de efeitos práticos grudentos e sangrentos. As tiradas de Joe Piscopo e a energia de William dê ao filme um ritmo estranho e eficaz. O tom oscila entre ação, absurdo e horror sem jamais perder o seu pulso. Dead Hit merece reconhecimento por ser ousado, alegre e estranho dos anos 80. Numa era em que linhas de gênero se borram para marketing, este filme travessou-as com risos, uma espingarda e um cadáver reanimado ao lado. Estes filmes, esquecidos dos 80, não foram feitos para serem esquecidos. Eram ousados e adiantados. Agora você pode redescobri-los e dar-lhes o reconhecimento que mereceram. Qual deles vai assistir primeiro? Comente e não se esqueça de se inscrever para Joias Ocultas.